Boa tarde, eu peço a atenção de vocês para alguns avisos que nós vamos dar em nome da comissão organizadora. O professor Naumar tem um aviso e eu tenho uma outra informação para vocês. Por favor. O principal aviso é o seguinte: nós temos tido alguns problemas de organização que temos feito um esforço muito grande para que não atrapalhe os trabalhos do Congresso e que essas questões a gente busque resolver com a maior eficiência possível. Uma delas nós não conseguimos resolver. Então a comissão organizadora confessa a sua incapacidade de ter processado todos os certificados dos 2.941 trabalhos apresentados no Congresso. Nunca houve um Congresso com tal número de trabalhos e também nunca houve um Congresso na nossa área que tenha tido a sua programação construída a partir desses trabalhos. Então, a solução para isso, estamos finalizando os esforços para que todos os certificados das atividades correntes do Congresso, comunicações orais, palestras, mesas redondas e etc., estejam prontos, porém, da massa de trabalhos dos pôsteres, eles serão enviados para o endereço do autor principal. Lamentamos o problema que isso possa causar, porém, vocês todos devem compreender que a vitalidade da área é muito positiva, porém, para a organização ela produz algumas dificuldades. Vou apenas repetir. Os certificados de pôsteres, eles serão enviados para o endereço do autor principal. Ao lado disso, eu queria já de antemão agradecer a compreensão de todos aqueles que têm sofrido um pouco com o tamanho do evento, porém nós temos envidado todos os esforços para resolver as situações, pequenos atrasos, faltas de alguns participantes, e eu espero que essas questões não estejam empanando o brilho das discussões e dos debates que, pelo que temos ouvido, têm sido extremamente enriquecedores. Era isso que eu queria comunicar para vocês e agradecer o espaço e esse momento para dar esse aviso em geral. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem procurar a comissão organizadora na segunda sala, naquele corredor no quarto piso. Tá bem? Obrigado. Obrigado, Naumar. Eu tenho também uma informação para vocês, é que uma das conferencistas que vão apresentar amanhã, um dos participantes do Congresso, ela perdeu a pasta com algumas transparências. Se algum de vocês encontrarem uma pasta do Congresso com algumas transparências, vocês podem deixar na organização do Congresso com Mônica. Bom, então vamos dar início a essa sessão, essa conferência de hoje. Meu nome é Sebastião Loureiro, eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, do Instituto de Saúde Coletiva, onde coordeno a área de cooperação técnica. Tenho muito prazer e me sinto honrado por estar presidindo essa sessão, principalmente abordando esse tema e com o nosso palestrante de hoje, que é o Jurandir Freire Costa.
Eu apenas queria dizer algumas palavras sobre a escolha desse tema. Eu acho que quando nós, da Comissão Científica, pensamos em estruturar esse congresso em cima da discussão das diversas dimensões do sujeito, não foi por nenhum esnobismo intelectual. Nós escolhemos esse tema porque achamos que a nossa prática poderá ser enriquecida com a compreensão de nós, como sujeitos desse processo de transformação social no Brasil, de transformação da nossa área de saúde pública, trazendo mais equidade, mais justiça para essa área. E pensamos também naqueles outros sujeitos que trabalham, que necessitam e que nas diversas dimensões da sua existência transacionam esses diferentes sujeitos. E nós achamos também que esse ponto, esse assunto que foi escolhido, quer também trazer uma dimensão ética para o nosso trabalho na relação de nós sujeitos com os outros sujeitos e com a sociedade como um todo. Então eu queria dar esse primeiro ponto, né, no início da sessão para talvez até desfazer alguma incompreensão que possa existir na mente de algumas pessoas de que por que discutir esse assunto aparentemente esotérico, talvez distante da nossa prática. Mas pelo contrário, ele está muito próximo e muito presente na nossa prática e precisa ser compreendido e exercitado. E para isso, eu acho que ninguém da nossa área, que trabalha na área da saúde coletiva, poderia trazer uma análise, não é, desse tema, desse conceito, que não fosse o Jurandir Freire Costa. Eu acho que ele é por demais conhecido de todos vocês. Eu apenas, para lembrar e fazer aqui o papel, lembro que Jurandir nasceu próximo da Bahia, nasceu em Recife e fez os seus cursos fez os cursos dele de graduação em Recife e fez toda a sua carreira pós-graduada no exterior, na França. E depois que ele volta para o Brasil, ele passa a trabalhar como psicanalista, né? E desenvolve todo o seu trabalho no Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Quer dizer, quando ele passou pela Bahia, nós não seguramos ele aqui na Bahia, passou direto para o Rio. Mas Jurandir tem muitos artigos, muitos livros, é uma pessoa que traduz conceitos complexos numa linguagem que a pessoa capta mais facilmente. Então eu acho que alguns desses livros, provavelmente vocês já tiveram conhecimento, eu só vou citar alguns aqui, que ele, na sua modéstia, fez questão somente de sinalizar dois deles, que foi o Sem Fraude Nem Favor, que seria estudo sobre o sentimento amoroso, razões públicas e emoções privadas, e alguém me pediu que não deixasse de citar um ensaio sobre narcisismo em tempos sombrios, que realmente causou um certo impacto e foi muito importante no debate, na discussão na sociedade como um todo. Então, eu também acho que o pessoal me escolheu para presidir essa mesa, porque quando se fala dessa questão de sujeito, você tem um ímpeto de falar tudo sobre o sujeito e não deixar tempo para o conferencista, ou então se afastar e não querer falar nada. Então, eu passo a palavra para o Jurandir para ele fazer a sua conferência. Muito obrigado a todos. O professor Guilherme não veio. Bem, eu queria agradecer aos organizadores do congresso, em especial ao Naumar, que foi a pessoa que diretamente me convidou para poder vir aqui, ter a chance de discutir com os colegas que estão trabalhando no mesmo campo alguma das ideias que nós estamos desenvolvendo
no Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu, com certeza, vou decepcionar, eu não tenho como fazer uma conferência sobre esse tópico. Eu pretendo, e já havia dito um pouco a Naumar, já que de início a mesa estava sendo pensada para uma espécie de debate, meio de improviso, a respeito das ideias que eu e dois outros colegas que não puderam vir teríamos sobre o assunto. De maneira que o que eu quero apresentar aqui, eu gostaria de circunstanciar e contextualizar. Isso é uma espécie de esboço, de desenho inicial, que nós, no nosso departamento de Ciências Humanas em Saúde, alguns dos amigos estão aqui presentes, e a Gabriela, estamos tentando, então, desenvolver esse trabalho, e dessa vez contando com a participação na discussão de alguns colegas da epidemiologia, no caso, o meu colega e amigo Eduardo Fastein, vê em que medida os esforços conjuntos permitem que a gente consiga extrair alguma compreensão melhor do tema da saúde pela via da subjetividade. Então, o que eu vou apresentar é algo em andaime, isso é uma espécie de canteiro de obra que está sendo remanejado. Vocês vão perceber que talvez tenham peças que não estão bem colocadas, eu sei disso. Mesmo assim, eu acho que essa é uma área em que o hábito da pontificação não é o melhor. Eu gostaria, sinceramente, que as ideias fossem tomadas pelo que elas são hipóteses. Se eu vou fazer afirmações aqui, é para não cansar o público, por uma pura retórica de exposição, né? De não estar a cada frase, a cada afirmação, pondo um ponto de interrogação, talvez, quem sabe, até um dia, coisa e tal. Isso, então, que vai ser afirmado, são, de fato, rascunhos, são esboço do que nós estamos pensando em desdobrar em vários campos de pesquisa. Uma segunda coisa que, de fato, a gente vai morrendo e aprendendo. Hoje eu soube que nasci pertinho de Salvador. É isso mesmo. Recife é um subúrbio disso aqui. Bom, isso dito, os pernambucanos não me trucidem, né? Bom, isso dito, eu vou tentar abordar a questão do sujeito e da saúde no meu viés, na minha perspectiva, ou seja, dentro do meu campo de experimento, que é a minha clínica. É claro que isso deve se desdobrar em algumas outras coisas, deve se desdobrar em pesquisas de campo com um universo muito mais vasto, muito mais expressivo do que esse aqui. Eu queria, no entanto, fazer a defesa, inicialmente, do tipo de metodologia, de esboço de metodologia empregado, em grandes linhas, ou seja, aquilo que me permite falar sobre o que eu vou falar, acreditando que pode ter um mínimo de legitimidade e expressar minimamente algo que seja da ordem da realidade. Eu parto, então, da ideia de que, no universo humano observado por mim, minha prática clínica de psiquiatra-analista, existe a tematização da saúde, e a tematização da saúde passa a não ser qualquer coisa opcional, adventícia, acessória à formação do próprio sujeito. A hipótese que eu pretendo investigar é que esse tema, hoje em dia, ele é constitutivo da própria subjetividade e, numa medida enorme, imensa, mas, com certeza, diferente daquilo que pode ter sido no nascimento da intervenção médica sobre os indivíduos ou na formação do indivíduo. Eu parto, então, do princípio de que a minha base evidencial, aquilo que eu tomo como evidência, como fato, para a derivação de hipóteses, são as crenças que os sujeitos têm sobre si. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que essas crenças, elas são eficazes quando, em si, elas são partilhadas no imaginário social.
uma vez que já existe suficiente difusão de certas crenças no imaginário social, os individuais assumem e elas passam, então, a ter eficiência na transformação, no condicionamento ou determinação daquilo que nós somos, daquilo que nós julgamos ser. Como é que eu sei se uma crença tem suficiente peso social? Uma das maneiras de medi-la é a maneira que eu estou propondo. É quando ela é capaz de produzir alteração nos estados mentais. O que é que eu quero dizer? Capaz de produzir alterações nos estados mentais? Em função da crença que eu sou qualquer coisa, eu quero qualquer coisa, isso funciona como a razão causal que determina a mudança em estados anteriores do meu psiquismo, estados anteriores da minha maneira de sentir, de pensar ou de agir. Na terminologia mais técnica, né, essas crenças eficazes são públicas e eficientes porque podem alterar ocorrência, estados, processos, em suma, eventos mentais. A base evidencial, então, é essa. Significa que se alguém chega e diz, eu estou sofrendo e apresentando tal sofrimento, ou melhorei, porque o que eu acreditava que estava na raiz do sofrimento era isso, e isso foi extirpado, atenuado ou abolido, eu digo que aquela crença é uma crença eficiente e que ele jamais poderia ter aquela crença de forma idiosincrática, salvo exceção, tendo tanta força performativa, tanta força de transformação. Para dar um exemplo e tornar talvez mais simples, eu nunca vi no meu consultório alguém chegar e dizer, olha, eu estou lhe procurando porque eu estou com um grave conflito. Eu não sei se eu acredito ou não em discos voadores. Eu não sei se eu creio ou não em dragões, em gnomos ou em centauros. E no momento que isso me vem, eu sofro tanto que faço sintoma. Eu sofro tanto que perturbo minha vida de relações. Está aí o exemplo de uma crença que não tem eficiência na determinação da identidade subjetiva. No entanto, quando se trata de saúde, e esse é o meu ponto, é isso que eu quero defender, a história não é a mesma, né? Os indivíduos sofrem e padecem por isso. Então, não só a base evidencial é a base das crenças partilhadas, como sendo um agente eficiente na transformação, como outro, digamos, dado metodológico iniciante, é de que eu vou procurar alterar um pouco a percepção ou a via de entrada para a análise do valor da saúde na determinação da subjetividade. Em vez de tomar a ideia de doença mental como doença, eu vou falar, como prefiro, de arranjo psíquico particular, de diversas formas de subjetivação e ver nessas subjetivações, que habitualmente são vistas ou tidas como mórbidas, como doentes, ou seja, ver o que no próprio sintoma exprime o papel da saúde. Não vou, então, analisar a doença mental como se ela já fosse um caso de saúde e doença, mas vou analisar certos casos da clínica contemporânea como a entrada, a fenomenologia daquilo que me permite querer entender o papel da saúde na determinação da subjetividade. Por exemplo, o aumento expressivo de casos clínicos de depressões distímicas, de compulsões alimentares, de drogas de sons legais, de distúrbio na imagem unitária do corpo, como, por exemplo, se traduz em fobias sociais, hipocondrias mitigadas ou síndrome de pânico. Por fim, a presença de atos sociais, que vão desde casos claros de irrupção de vandalismo, até episódios de roubo, depredação do que é seu do outro. Todos esses casos tidos como sendo distúrbios, é aquilo que vai me permitir pensar o papel da saúde na subjetivação. É via, então, esse arranjo psíquico, via essa forma de subjetivação, que eu espero poder trazer para vocês aquilo que eu penso o papel da saúde. E qual é o primeiro tópico na explicação? É que essas formas de subjetivação, a meu ver, exprimem o que o Gaucher chamou do indivíduo desengajado.
do ethos do indivíduo descomprometido ou descompromissado. Esse ethos, a forma como as pessoas vivem e pensam seu cotidiano, pode ser abordado de diversas maneiras. Entre nós, por exemplo, o Naumar, a partir de vários autores, de uma revalorização, inclusive de autores de origem marxista, vem tematizando a questão. Vê como, de fato, essas escolhas pontuais, cotidianas e diárias, isso que a Cristina Possa chama de estilo de vida, para distinguir de condição de vida, e que todas são tópico de forma de vida, é nesse terreno que eu vou me mover quando falo do ethos do individualismo desengajado. Esse ethos, então, se traduz por duas características centrais. Primeiro, é uma experiência radical de desinstitucionalização. Desinstitucionalização do que eu chamaria as instâncias doadoras de identidade tradicionais, ou, em nossa linguagem psicanalítica, as instâncias que fornecem modelos imaginários de eus ideais ou ideais do eu. Essa desinstitucionalização, ela é sobretudo patente em algumas formas institucionais seculares em nossa cultura, como família, trabalho e religião. Então, o primeiro traço desse estilo de vida, ou desse ethos do individualismo desengajado e descomprometido, a desinstitucionalização, que não significa dizer que essas instâncias não mais existem, significa dizer que elas vêm sendo progressivamente privatizadas, ou seja, suas finalidades, seus propósitos e seus sentidos deixam de preceder as existências individuais e passam a ser objeto de interpretação de cada um. Basta ser objetos que não mais exigem consenso no seu entendimento. É isso que eu estou chamando de desinstitucionalização, e não que elas não mais existam, o que seria um despropósito sem tamanho, já que todos sabemos que as pessoas estão trabalhando, têm família e têm religião. Segunda característica, então, desse ethos, eu chamaria de experiência de destotalização das formas tradicionais de construção de histórias pessoais, de narrativas identitárias. Aqui, explicando melhor ou traduzindo isso talvez numa linguagem mais próxima da nossa experiência cotidiana, isso significa que nós estamos perdendo a habilidade que tínhamos até bem pouco tempo, até 50 anos, até 40 ou mesmo 30 anos atrás, mas um pouco mais recuado, a habilidade que nós tínhamos de imaginar nossa identidade como sendo algo formado por narrativas de eventos, de acontecimentos históricos que nos davam um sentimento de um fluir, de algo que era o mesmo, de uma certa homogeneidade mais ou menos seccionada por descontinuidades. Isso que faz com que, na nossa linguagem, nos dê a identidade que a gente chama de ego narcísica, aquilo que faz com que a gente tenha um sentimento de totalidade, de que a gente é uno, indiviso, o mesmo, não obstante a mudança do tempo e dos contextos. Isso tinha regras claras, ou pelo menos suficientemente claras, para que nós não experimentássemos como sendo pulverizadas. Essas regras eram as regras da construção dos sentimentos, da nossa história sentimental. Nós falávamos de nós e de nossas vidas, em geral, como sendo produto de embates, de vitórias, de derrotas, de dificuldades ou facilidade, na construção do nosso caráter, entendido como caráter sentimental. Eram histórias do nosso passado, onde geral o que era trazido à cena eram questões relativas à disputa com autoridades familiares, médicas, pedagógicas ou outra, a respeito de temas que diziam respeito à formação subjetiva, sexualidade, disciplinas de estudo, disciplina de trabalho, valores morais, em suma. Essa prática linguística, essa forma descritiva, essa maneira ou esse hábitos, para falar no termo do Bourdieu, né? Ou essa maneira de imaginarizar, para trazer para o meu vocabulário específico, de imaginar o sujeito, era então
baseado numa espécie de apoio de consenso de que eu não tinha um pedaço da minha história que eu contava de uma maneira e tinha outro que eu ia contar de outra, que é a forma como eu suponho que é típica do indivíduo desengajado de hoje, que somos todos nós, ou pelo menos os mais jovens, ou a geração dos meus filhos, dos filhos das pessoas da minha faixa etária. Pois bem, essa experiência, então, da desinstitucionalização e da destotalização, ambas apontam para a preeminência da importância do problema da saúde. Tentando retomar um pouco, a fim de que essa digressão necessária não nos faça perder de vista o objetivo da apresentação das hipóteses. Bom, vamos dividir agora e ver essa desinstitucionalização, o que é que ela pode produzir do ponto de vista subjetivo. A primeira coisa da desinstitucionalização é que o outro não é mais familiar nem conhecido. Ele se torna enigmático, já que ele não tem um código de decifração ao qual eu estou habituado. A reação imediata, então, face a esse outro de uma desinstitucionalização progressiva, é as reações que nós poderíamos chamar de quíntuplo D, ou da atitude psicológica, ou da atitude cultural, de ver o outro à distância, com desconfiança, com desdém, com desafio, ou então com dependência. Nós lidamos com esse outro desinstitucionalizado, no seu mistério, em sua opacidade, que já não é mais traduzível na linguagem da tradição, com essas atitudes, o medo do outro, a angústia permanente de perder o outro, vem trazendo ou vem conferindo aos sujeitos modernos um dos traços específicos, que é a solidão, com suas contrapartidas ou tentativas de responder isso de maneira nova, que não seja a maneira de recorrer à antiga ética do dever para com essas instituições. Quais são essas formas que o indivíduo moderno ou o sujeito moderno, pelo menos dessa faixa etária, pelo menos dessa faixa cultural, tenta reagir à desinstitucionalização e à estranheza do outro? Eu acredito que uma dessas respostas são a criação de coletivos naturais que vem substituir antigos vínculos de sangue ou de naturalidade. São grupos de raça, de sexo ou de idade que começam a funcionar como essa espécie de cópia, de exatos ou de substituto das antigos vínculos ou aliança de sangue perdido quando a família se tornou opcional, quando pertencer a uma família se tornou qualquer coisa que cada um de nós pode escolher quando, em que tempo, de que maneira, em função de que circunstância. Outra forma de substituir isso é a forma que eu chamaria de recusar o político e aderir a alguma coisa mais basal, que a gente chamaria a ética dos direitos humanos ou ética dos direitos do homem. Não me interessa a política no varejo, eu não abro mão de certas coisas que parecem guardar a imagem do humano mais firme. Não é verdade que as pessoas não se preocupam em grande parte com os outros. Elas não se preocupam em grande parte com os outros, se trata de entender o outro como parceiro da construção de um futuro, como alguém que com ela, na aparência do público, vai recriar as regras de constituição da sociedade. Aí ninguém quer votar, aí político não presta, aí partido também não presta, a apatia é permanente, mas as pessoas estão permanentemente, de forma permanente, se ocupando daquilo que já é adquirido, daquilo que já é dado, daquilo que é dito, olha, esse limiar a gente não pode passar. Nesse limiar, no que diz respeito à extrema violência com a sobrevivência das pessoas, ou humilhações como trabalhos escravos ou exploração de menores, as pessoas são sensíveis. Elas reagem porque isso faz parte de qualquer coisa que parece, a seu ver, algo sólido, algo imutável, tão sólido ou imutável quanto coletividade regida pela realidade de raça, de sangue ou, entre aspas, de sexo. Isso também é uma tentativa de retomar no outro registro a ideia de institucionalização, que não seja a institucionalização do dever. Finalmente, uma outra forma é a forma de
se integrar a grandes cosmologias naturais ou religiosas, é de ter o todo e não a parte, é de se sentir partícipe, pertencendo a uma ordem que lhe ultrapassa, que lhe dá uma espécie de transcendência estática, porquanto a histórica. Tudo que cheire a mobilidade, tudo que cheire a atividade participativa, é isso que o indivíduo desengajado recusa se inscrever. Em contrapartida, ele procura fundamentos cada vez mais sólidos, cada vez mais firmes, que lhe digam: disso você não pode escapar de ser, isso você tem que retratar, porque existia no começo e nos fins do tempo, porque existia antes que qualquer subjetividade se formasse. Esse recurso, ou esse recuo, então, a uma ética das ecologias, a uma ética de raças, de idades, de sexos, a uma ética, em suma, de direitos que parecem garantidos por nossa semelhança física com outros humanos ou com outros mortais, isso tudo começa a funcionar como uma espécie de resposta subjetiva à desinstitucionalização e coloca em cena algo da biologia, algo do corpo que vai ter a ver com a saúde. A resposta à desinstitucionalização seria essa, a destotalização, a resposta mais, a meu ver, que parece como mais preeminente, é efetivamente a busca no corpo do critério para dizer quem eu sou, o que devo ser, como devo ser e se o que eu sou e devo ser, a partir dos atributos ou propriedade do meu corpo, se isso me dá segurança, me dá consistência à identidade que eu tanto tenho dificuldade em manter. No fundo, as novas gerações vêm sendo criadas e sendo obrigadas a refazerem a história a partir de, particularmente, dos critérios que isso pode ser nuançado. De início elas dizem: quando eu era criança, eu era filho de um pai permissivo, de uma mãe amorosa, de casais que se separaram, me meteram medo, eram muito religiosos, etc, etc. Um pedaço da minha vida continua sendo contado através da história sentimental, da narrativa pessoal baseada em realidades linguísticas. A partir das metamorfoses da puberdade, da entrada na vida adolescente ou adulta, onde ela começa a ver uma realidade que guarda os antigos ideais simplesmente como emblema, simplesmente como fachada, mas completamente esvaziado do poder normativo que tinham na constituição e fabricação de identidades, elas passam a contar uma outra história e agora a história pessoal passa a ser a anamnese corporal. Passa a ser a história de quão inapto eu fui para poder ter boa forma, de quão inapto eu fui para poder não adquirir hábitos saudáveis, de maneira que pudesse organizar ou me organizar em torno de uma vitalidade ou em torno de uma vida que me oferecesse as condições de imaginá-la como saudável, de imaginá-la como longeva. O corpo, seja na vertente da desinstitucionalização, como na vertente da destotalização identitária, passa a ocupar o centro. Mas não como se diz, não, eu acredito, na forma da ideia de culto ao corpo, como normalmente a gente diz. A atitude do sujeito, da subjetividade diante do corpo, a meu ver, ela hoje, ela é claramente dividida, ela é claramente bipartida. De um lado, eu diria, uma radical desidealização do corpo como fonte de vida. De outro lado, uma idealização desse corpo como fonte de satisfação. Essas injunções antagônicas, ou que são complementares, mas nem sempre congruentes, é um pouco o fardo da subjetividade atual. O que é que eu chamo de desidealização do corpo? Eu chamo de desidealização do corpo uma espécie de mudança fenomênica e que se traduz no nível da epistemologia da vida e da saúde, mudança essa que diz o seguinte: a vida
desde um certo tempo, ela não mais coincide com as formas e funções restritas ao limite corporal. O corpo, atualmente, não é mais o único testemunho, pode até continuar a ser, em certos casos, privilegiado, da vida. Vocês lembram, e alguns aqui sabem, conhecem, a famosa máxima do Lerich, que o Canguilhem tão bem explicitou nos seus trabalhos: a saúde é a vida no silêncio dos órgãos. Hoje em dia, a saúde antecede os órgãos, ou o funcionamento dos órgãos. A saúde ultrapassa a anatomia dos órgãos. A vida pulsa além dos órgãos aos quais nosso corpo, ou a imagem de corpo biológico, está colado. São os códigos genéticos, onde a gente pode ver sinal de saúde e doença, é anterior à forma aparente do corpo. Não depende do corpo. E, no entanto, é vida. A vida, onde é que a gente, hoje em dia, pode definir que ela começa e termina? Onde é ou que a gente considera a vida quando a gente já tem estudo de código genético, próteses de várias ordens, cálculos de reprodução, quero ter filho ou não, aborto ou não, hibridez nos nossos órgãos, que antes era privilégio, se vocês quiserem, de casos excepcionais, como óculo, obturação ou muleta. A quantidade de coisa que a gente tem da gente, que apita, que dá sinal, que nos liga a isso ou aquilo, é cada vez maior. Nós estamos, pouco a pouco, nos tornando seres híbridos. Aliás, já somos. Vocês têm os respiradores, os ambientes artificiais contra infecção, telecontroles à ciência, soluções químicas que funcionam perfeitamente como nutrientes, todo mundo sabe, nesses casos graves, de ablação de órgão responsável por digestão. As pessoas não só se nutrem, como ganham peso, com alimentação parenteral puramente artificial e assim por diante. A vida, então, é qualquer coisa que, ao ultrapassar o corpo, relega o corpo ao segundo lugar no imaginário da subjetividade. É algo que pode ser passivo, pode ser entregue à manipulação. É algo que não mais permite que a gente possa imaginar a sociedade como um sistema em equilíbrio, como um processo, como um estado que cresce ou declina, que adoece ou que se torna sadio. Em suma, o corpo já não mais serve de metáfora à constituição do social e vice-versa, que ficou celebrizado na imagem do Foucault a respeito de controle via biopolítica. A biopolítica fazia sentido quando o corpo monopolizava a imagem de vida e a vida, por consequente, era extrapolada para a formação social. Se imagina a biopolítica quando é a imagem de corpo que fornece a matriz imaginária para estados, nações, grupos, sociedades ou raças. No momento em que a vida deserda do corpo, no momento em que a vida ultrapassa, explode, passa além, é a própria ideia de biopolítica, é a própria ideia de disciplinarização do corpo que começa a perder o valor, que começa a perder o sentido, embora continue a existir. Não me interessa só disciplinar o corpo para que, através da anatomopolítica, eu chegue a políticas democráticas ou biopolíticas das populações. Interessava antes, porque o corpo tinha o privilégio, era o dono da vida. Atualmente a vida ultrapassa o corpo. Eu vou então passar a pensar as questões de saúde e de doença de outra maneira, desidealizando o corpo, e começo a pensar não em termos de política biológica, biopolítica ou de disciplina corporal, no lugar desses mediadores conceituais, ou seja, do biopoder expresso na modalidade de biopolítica. Nós temos então as biotecnologias e a bioética. A biopolítica visava controlar anormais e degenerados, aqueles que escapavam da média desse corpo. Na bioética, se trata de controlar os limites entre anomalia e monstruosidade.
O domínio da biotecnologia, aquilo que diz respeito à bioética, já não visa mais aquela uniformidade que tinha no corpo sua imagem de marca. Visa a proliferação, a diversidade, a pluralidade. Doença não é só sinal de patologia. Doença é sinal de que nós podemos viver de maneiras muito diferentes. É aí o sucesso do Oliver Sacks, é aí o sucesso do Richard Lewontin, é aí o sucesso de todos esses pesquisadores que atualmente mostram que existe vida que pulsa, que pode ser criativa, que é exemplo da vitalidade da espécie, mesmo que essas vidas estejam mutiladas de uma série de atributos que a vida da média tem. Não obstante, elas não só são algo que merece viver, como nos ensinam capacidade que nós desconhecemos quando estamos atrelados a essa forma corporal. É quando eu passo a dizer que, pela experiência da enxaqueca, eu posso ter percepção visual dos sentidos, posso decodificar o mundo de uma maneira que não só é deficiente com respeito a quem não tem enxaqueca, mas de uma maneira que enriquece a experiência humana pelo fato de eu decodificá-la de tal maneira ou de tal outra. A biotecnologia, a bioética, vem então recolocar a questão do estatuto epistemológico da saúde e da doença, o que é que ele pode informar, de que é que nós podemos retirar, assim como vem mostrar que uma certa imagem de controle dos indivíduos pela política, uma certa imagem de controle do indivíduo pela disciplina do corpo, perde seu valor, se não desaparece, passa a competir com outras preocupações, com outras práticas. No que diz respeito à idealização do corpo, segundo tópico, o que nós podemos observar é que a saúde, no caso desse tipo de vida ampliada, de vida out there, de vida além do corpo, ou de vida aquém do corpo, ela começa a ser representada, a demanda de saúde, como demanda por maiores investimentos de tecnologia. A saúde aqui significa querer mais e mais aquilo que eventualmente venha me prometer uma imortalidade que eu perdi quando renunciei à política. É a política que nos torna imortal, tornando o ambiente humano durável e guardando pela memória feitos e palavras dignos de ser lembrados. A imortalidade dos grandes nomes e grandes feitos, isso que o humano, na sua efemeridade, guardava, constituindo um equipamento cultural, político, que mantivesse vivo. Pois bem, a renúncia a essa imortalidade, ela é meio que resgatada na fantasia da biotecnologia, da mesma forma que a renúncia à eternidade religiosa. Talvez o anseio de imortalidade e de eternidade venham se traduzir sob a demanda de saúde enquanto reforço, progresso, maior distribuição, maior acesso dos grandes equipamentos de tecnologia médica que estão à disposição para manter a vida além do corpo, fora do corpo ou aquém do corpo. No caso da idealização do corpo, não se trata mais de imaginar o sujeito fora do tempo, na imortalidade ou eternidade. A idealização do corpo como fonte de satisfação trata-se de premiar a subjetividade aqui e agora. Esse corpo, desqualificado por uma vida que está além dele, fragmentado em função desse próprio progresso, ele é unificado de duas formas. Primeiro, da unificação, esse corpo é unificado no espelho do outro, através da forma saudável do outro, através da forma estética do novo. Vocês conhecem, não é preciso falar de vocês, o valor que tem a fitness, o valor que tem a desempenho, o valor que tem a boa qualidade de uma forma resgatada nesse registro, por quanto perdida noutro, ou seja, enquanto forma, enquanto vaso que continha a vida que nós prezávamos, de maneira que a essa fragmentação correspondo com a totalização imaginária de um corpo, que é o corpo da estética. Da mesma forma que a essa
fragmentação. Eu respondo com o usufruto ou com a uniformização no campo das sensações. Esse corpo passa, então, para ser, nesse registro da individualidade, da identidade, ele passa a construir uma identidade, fazendo a função daquilo que antes as instituições faziam, e ele passa a constituir a identidade através da ideia da forma e através do gozo das sensações, que são, basicamente, maximização do prazer, evitação da dor e transformação do sofrimento em dor controlável quimicamente. A saúde, aqui, novamente é trazida à tona. Dessa vez, no entanto, não no sentido de fazer proliferar a diversidade, mas no sentido de sedimentar a uniformidade. Sedimentar a uniformidade, ensinando a experiência de satisfação, que é uma experiência de satisfação, como eu disse, muitas vezes redutível ao prazer das sensações, por oposição ao antigo prazer dos sentimentos, ao prazer das histórias, dos processos, da estabilidade, dos modos de ser, dos compromissos com o futuro, que era típico do sujeito sentimental de nossa família patriarcal, de nossa escola autoritária, enfim, de uma sociedade regida ainda pelos ideais religiosos, leigamente traduzido em compromisso com a história. Hoje, o prazer das sensações é aquilo que me dá a ideia, o imaginário, do controle sobre mim mesmo, do domínio sobre mim mesmo. É a vontade de poder que se exerce sobre mim, imitando aquele outro da forma que me serve de modelo e adestrando consensualmente, sem disciplinas de dever, sem éticas de sacrifício, maximizando essas sensações. A saúde, então, vem como uma espécie de substituto daquilo que era o dever imposto pela instância da transcendência. Agora, não é dever que vem de fora, é direito que vem de dentro. É espontaneidade que eu reconheço, é tenacidade, é disciplina, é a capacidade de, pelo trabalho, fazer com que surja aquilo que a repressão escondeu, surja aquilo que o dever sepultou. Em vez de biopolítica, eu dizia, se cria no campo da saúde uma discussão sobre biotecnologias e sobre bioéticas, no que diz respeito à construção da identidade, em vez da discussão sobre disciplinas corporais, aquilo que Foucault chamou de anatomopolítica, daquilo que era voltado para o corpo, para torná-lo dócil e atrelá-lo à sociedade como metáfora de sistema vivo, como metáfora de organismo ou de corpo vivo, que podia degenerar ou que podia se desenvolver. Pois bem, no lugar dessa disciplina, nós vemos uma outra coisa. Nós vemos surgir, no registro da especularidade, do contato e do convívio, o que nós estamos provisoriamente chamando de biosociabilidade. Essa biosociabilidade é aquilo que nos fornece o vocabulário dos encontros, é aquilo que fornece a tradução simultânea, é o dicionário para que a gente saiba que está falando a mesma língua, e esse dicionário, curiosamente, está se tornando em cópia de protocolo de análise de laboratório químico. Nossos assuntos de conversa passam a ser como é que está teu LDL, como é que está o teu HDL, como é que está o bom, como é que está o ruim, o que é que faz, o que é que deixa de fazer. Hoje vinho faz mal, amanhã é tabaco, depois o que é, o que é. Não tem mais uma conversa savante no meio dessas pessoas, onde você, de repente, não faça uma interrupção para discutir quem parou de beber, quem parou de fumar, quem está andando quantos quilômetros, como vai teu HDL, teu último exame de sangue, etc, etc. Isso está ocupando um lugar, a conversa de salão, onde uns e outros se reconhecem como sujeito da saúde, como sujeitos comprometidos com seu projeto futuro de longevidade, de forma, em última instância, eu diria, no imaginário da imortalidade e eternidade. No nível ou equivalente a essa biosociabilidade, nós vemos surgir uma bioascese.
Uma ascese do corpo que nada tem que ver com aquela ascese repressiva dos primeiros santos da Igreja, de qual falava Foucault, nem com as asceses romanas ou gregas. Essa bioascese, ela visa fundamentalmente extrair do corpo aquilo que passa a ser definido como a felicidade. A felicidade, para o asceta grego, jamais era a boa dieta. A felicidade era a vida lograda, era a vida bem-sucedida, era aquela vida onde os regimes do corpo, da bebida, das sexualidades, etc., estavam postos em função de uma finalidade, que era governar a si para bem governar a polis. Era ser senhor de si para saber como usar o domínio dos outros. Hoje em dia, o cuidado de si e os usos do prazer não visam nada além deles. Viram a reprodução dessa felicidade definida como satisfação sensorial que se esgota nela mesma. Nós temos, então, uma felicidade que deixa de estar comprometida com objetivos transcendentes e objetivos transcendentes que deixam de estar comprometidos com a felicidade. A saúde é o mediador conceitual e o mediador fenomênico. Nisso que eu acredito que passa a ser essa prática do indivíduo desengajado, do indivíduo descompromissado com aquilo que é a atividade criativa de um mundo feito por eles e por seus pares. Viver nessa saúde, contudo, já dizia Foucault, você produz seus próprios trânsfugas, você produz suas próprias resistências. Nunca tivemos tantas dores nas costas, no pescoço, na coluna. Nunca tivemos tantas dores de cabeça, tantas insônias, tantas depressões, tantas compulsões, inibições, erupções paroxísticas como hoje. É o descontrole da bioascese, é a resistência a uma outra manipulação da nossa vontade e de nossa liberdade. É tudo isso que emerge nessa ilha do prazer, no sentido de Pinóquio, daquela ilha onde ele ia, né? É isso que emerge e vem de novo contestar e nos obrigar a perguntar algo que parece enigmático, mas que é sempre nossa tarefa perguntar. De fato, para que serve a saúde? É essa um pouco nossa interrogação, é isso que eu deixo com vocês, agradecendo a atenção. Perfeito, tá bom? Eu acho que de todo o Congresso, não só da comissão organizadora, eu gostaria de agradecer a Jurandir por essa brilhante palestra. Eu acho que foi um ponto alto, um ponto marcante desse nosso Congresso. E, normalmente, quer dizer, as conferências não têm debates. Entretanto, quer dizer, a beleza da exposição é que ela foi sintética também, quer dizer, nós temos talvez uns 10 minutos, eu consultei a Jurandir, ele poderia estar disposto a responder se houvesse interesse em algumas perguntas, e se isso acontecer, poderia as pessoas se identificarem e procurarem os microfones aqui, eu tomaria umas 2 ou 3 perguntas do auditório. Acho que quando as conferências são muito boas, realmente as pessoas ficam impactadas e eu acho que se sentem que foi o suficiente para trazer uma salva de palmas e muito obrigado a todos. Bom, eu agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão. Boa noite e muito obrigado a todos.